faz a chamada, o Nino faz a chamada. Então, mas depois você vai chamar, né? Tem sim, tem duas. É do Leopoldo essa chave. Não pode... Ela não sai daí. Nem lá. Câmara Municipal de Cravinhos, primeira sessão extraordinária do dia 10 de janeiro de 2017. Boa noite a todos, senhores secretários, vereadores, munícipes presentes e ouvintes da Cravinhos FM. Destacar no público presente a presença do presidente do sindicato, o Tuninzão. Parabéns, Tuninzão, você pegou uma empreitada muito pesada, a gente sabe. Mas pelo seu caráter, sua dedicação e sua boa vontade, você vai fazer muita coisa boa em prol do funcionalismo municipal. Queria dar uma salva de palmas ao Tuninzão. Os funcionários vão precisar muito dessa sua atenção. Em nome de Deus, declaro aberta a primeira sessão extraordinária do dia 10 de janeiro de 2017. Peço a todos que fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro e o hino de Cravinhos.
Vou fazer a leitura do termo de posse do Evandro. Está com você, Milton? Vamos fazer a leitura do termo de posse do vereador Evandro José de Borba. Após, faremos a chamada dos senhores vereadores. Como é de conhecimento de todos, o vereador Márcio Luiz de Lima Barroso se afastou para ocupar a Secretaria da Assistência Social e em seu lugar temos nosso amigo Evandro. Seja bem-vindo, Evandro. Gostaria de fazer o juramento de posse com você, que você ficasse de pé, por favor. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do município, observar as leis, desempenhando o mandato que me foi confiado pelo povo e trabalhar pelo progresso do município e o bem-estar de sua população. Sim, prometo. Está empossado como vereador para fazer parte dessa Casa de Leis. Parabéns, Evandro. Aí, Evandro, está se torcido, hein? Vamos fazer a chamada dos senhores vereadores? Adalberto da Silva. Presente. Antônio Carlos Galate Braz. Presente. Carlos Eduardo Expósito. Presente. Cláudio Molesini Teles. Presente. Edson Macário Gomes. Presente. Francisco José Barroso Vessi. João Aurélio Bis. Presente. José Francisco Matazo Ferdinando. Presente. Júlio César Neto Martins. Presente. Luiz Carlos Marcelino Siqueira. Presente. Evandro José da Silva Borba. Presente. Milton de Moraes. Presente. Nilo Sérgio Rossi. Presente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do edital de convocação. Boa noite a todos. Edital de convocação de sessão extraordinária a realizar-se no dia 10 de janeiro de 2017, às 20 horas. José Francisco Matasso Ferdinando, presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e nos termos da Lei Orgânica do município, convoca os senhores vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 10 de janeiro de 2017, às 20 horas, para deliberarem sobre a seguinte matéria na ordem do dia. Primeira e segunda discussão e votação. Primeiro, projeto de lei complementar número 289/2017, que altera dispositivos da lei complementar número 122/2002, a fim de readequar a forma de contribuição ao SASOF e prestação de serviço de saúde e da outras providências. Cravinhos, 9 de janeiro de 2017. José Francisco Matasso Ferdinando, vereador presidente. Precisa ler isso aqui também? Os pareceres, pode. Não é parecer, é só assinatura. Só assinatura. Gostaria de solicitar a assessoria. Parecer, está aqui embaixo. Hein? Vamos à leitura dos pareceres das comissões. Pareceres. Parecer número 2506/2017. Assunto: altera dispositivos da Lei Complementar 122/2002 a fim de readequar a forma de contribuição ao SASOF e prestação de serviço de saúde da outras providências. Comissões. Isso aqui tem que ler. Né? Aqui tem que ler. Pode o nome de cada presidente, tá. dos vereadores. Tá. Comissões. Finanças e Orçamento. Membros: Cláudio Molesini Teles, Evandro José de Borba, Carlos Eduardo Expósito. Exposição da matéria.
a mencionada em epígrafe. 2. Conclusão da Comissão de Finanças e Orçamento. Cláudio Molezino Teles. Ficou em branco? Ah, não? Tá. Evandro José de Borba, pela aprovação. Carlos Eduardo Espósito, pela aprovação. Parecer 2506/2017. Assunto: altera dispositivo da Lei Complementar número 122/2002, a fim de readequar a forma de contribuição ao SASOF e prestação de serviço de saúde e da outras providências. Comissões: Obras, Serviço Público, Atividades Privadas e Meio Ambiente. Membros: Edson Macário Gomes, Luiz Carlos Marcelino Siqueira, Júlio César Neto Martins. Exposição da matéria, mencionada em epígrafe. Conclusão da Comissão de Obras, Serviço Público, Atividade e Meio Ambiente. Edson Macário não assinou. Luiz Carlos Marcelino Siqueira, pela aprovação. Júlio César Neto Martins, pela aprovação. Cravinhos, 9 de janeiro de 2017. Tá. Não precisa nem citar que não assinou, que todos vão assinar, mas okay. faltou assinar. Depois assina. Parecer número 2506/2017. Assunto: altera dispositivos da Lei Complementar número 122/2002, a fim de readequar a forma de contribuição ao SASOF e prestação de serviço de saúde e da outras providências. Comissão: Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Membros: João Aurélio Bis, Adalberto da Silva, Milton Moraes. A mencionada em epígrafe. Cravinhos, 9 de janeiro de 2017. Houve uma inversão na ordem, a gente poderia ter lido o projeto primeiro, mas por ser o primeiro dia, acho que todos nos perdoam. Então vamos à leitura do projeto de lei em discussão e possível aprovação. Projeto de Lei Complementar número 289/2017, de 6 de janeiro de 2017. Altera dispositivos da Lei Complementar número 122/2002, a fim de readequar a forma de contribuição ao SASOF e prestação de serviço de saúde e da outras providências. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal de 1988, bem como pela Lei Orgânica do Município, propõe à Câmara Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Insere o parágrafo 3º ao artigo 2º com a seguinte redação. Parágrafo 3º. A assistência à saúde poderá ser parcial ou total, levando-se em consideração as disponibilidades financeiras do SASOF, podendo fixar um fator moderador ou cooperação, que é a cobrança sobre um percentual ou adicional sobre os custos dos serviços prestados aos filiados e dependentes. Artigo 2º. Altera o artigo 5º, inciso 2º, que passa a ter a seguinte redação. Inciso 2º. Contribuição mensal de 7% fixada sobre os vencimentos e salários dos servidores da Prefeitura, Câmara e autarquias municipais. Artigo 3º. Altera o parágrafo único do artigo 14, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. Os pensionistas e inativos do FAPEM e os filiados obrigatórios em licença sem vencimento poderão ser inscritos como filiados para fins de percepção dos benefícios à assistência à saúde mediante contribuição mensal de 12%, calculada sobre o valor de suas respectivas pensões e salários. Artigo 4º. Revoga o parágrafo único do artigo 16, acrescenta o parágrafo 1º e seguinte da seguinte forma. Parágrafo 1º. Os dependentes serão aqueles, assim considerados pelo regime geral da Previdência Social, na forma da legislação federal, observados os mesmos termos e condições. Parágrafo 2º. Para fins de percepção dos benefícios à assistência à saúde aos dependentes referidos no parágrafo 1º,
haverá contribuição mensal de acordo com o estipulado na tabela anexo 1, atualizado anualmente pelos índices oficiais. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1 de janeiro de 2017, revogando-se as disposições em contrário. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Duas emendas irão compor esse projeto de lei que será votado nesta noite, proposta pelos vereadores. Eu gostaria que o primeiro secretário fizesse a leitura das emendas que foram propostas pelos vereadores. Como foi mencionado aqui, o anexo 1, seria interessante ler o anexo 1, né? Pode. O anexo 1. Cônjuge ou companheiro, R$100. Filhos solteiros, menores de 18 anos ou até 24 anos, se estudante universitário sem renda ou qualquer assistência à saúde por parte de órgãos públicos, R$20 por cada um, né? José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. As emendas. Alguma ordem aqui? Não? Uma aqui. Tá. Proposta de emenda modificativa número 01/2017, de 9 de janeiro de 2017. Altera o inciso 2º do artigo 2º do projeto de lei complementar número 289 de 2017, de 6 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a forma de contribuição do SASOF e da outras providências. Os vereadores infracinados no uso de suas atribuições conferidas por lei apresentam à discussão e deliberação do douto plenário a seguinte proposta de emenda modificativa, que altera o inciso 2º do artigo 2º do projeto de lei complementar em epígrafe. Artigo 2º. Contribuição mensal de 7% fixada sobre os vencimentos e salários dos servidores da Prefeitura, Câmara e autarquias municipais, podendo fixar um fator moderador ou sistema de coparticipação. Cravinhos, 9 de janeiro de 2017. Proposta de emenda supressiva, número 02/2017, de 9 de janeiro de 2017. Suprime o parágrafo 3º do artigo 1º do projeto de lei complementar número 289/2017, de 6 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a forma de contribuição do SASOF e da outras providências. Os vereadores infracinados no uso de suas atribuições conferidas por lei apresentam à discussão e deliberação do douto plenário a seguinte proposta de emenda supressiva, que suprime o parágrafo 3º do artigo 1º do projeto de lei complementar em epígrafe. Cravinhos, 9 de janeiro de 2017. Obrigado. Esse projeto não é novidade para os funcionários da Prefeitura. Esse projeto vem sendo discutido em reuniões com os funcionários para chegar a uma conclusão, um acordo, e chegou aqui à Câmara Municipal, mas também teve discussões aqui. Os vereadores entendem que eles são parceiros dos funcionários nesse projeto, mas não cabe a eles escolher o destino. Como os senhores sabem, o SASOF, para falar a palavra clara, quebrou. É um fundo quebrado. Por quê? Gasta X mil reais e arrecada-se quase a metade disso. Tem que achar a saída. A gente sabe na região quantos problemas estão tendo os planos de saúde, e chama a atenção de vocês. A discussão que nós estamos tendo aqui hoje, eu acho que em alguns anos nós vamos ter com o FAPEM também. Precisamos ter cuidado, ver as reformas que estão sendo feitas em Brasília, fazer as reformas, sem se preocupar em agradar ou não. Não sei se consegue agradar em certas coisas que vai se mexer, mas que tem que ser feito, tem. E eu calculo em 10 anos. Há quem diga que até em 5 anos vamos ter problema com o SASOF. Temos que estar atentos hoje para o amanhã não ser o que está acontecendo lá em Brasília. O pessoal está com dificuldade de pagar os funcionários, os aposentados. Eu chamo essa atenção de vocês porque o modelo é o mesmo.
O funcionário entra ganhando um X, automaticamente ele sai ganhando mais da prefeitura. Porque tem algumas incorporação, algumas horas extras que vai fazendo. Quem sai ganhando mais. Quem se aposenta, sai ganhando mais. Quem entra ganhando menos. Então o déficit é automático. E eu entendo que os funcionários tiveram muitas discussões, muito debate, para que se chegasse. Como vocês sabem, o SASOF fez um contrato temporário com o São Francisco. Para que esse contrato tenha validade e continue dando amparo à saúde de vocês todos, é a necessidade dessa lei. Essa lei pode valer de 90 a 180 dias, dependendo do processo licitatório que vai ter. Após esse processo vai ter um processo licitatório. Não sabemos quanto tempo ele dura. Então, algumas desconfianças sobre o projeto, acho que o pessoal pode ficar tranquilo, porque a intenção é fazer o certo. Caso tenha alguma coisa aqui que venha ferir no meio do caminho, há boa vontade da Câmara, do Poder Executivo, do prefeito em mudar essa situação. Só não podemos chamar a atenção dos funcionários, que eu sou muito amigo de todos e reconheço o carinho que tenho por vocês, pela minha pessoa. Nós não podemos ficar atrás de coisa pontual, porque essa pessoa não encaixou nesse programa, vai mudar tudo. A gente temos que fazer. Hoje eu citei já aqui o Toninzão, justamente por isso. Nós temos um sindicato hoje, coisa que acho que não tinha antes. Tem um presidente que está com vontade de trabalhar para o funcionário público municipal, confio na pessoa dele, tenho certeza. Vamos iniciar essas discussões que são pertinentes a vocês, pelo sindicato, mexer bem lá, para quando chegar aqui a gente já está quase com um caminho quase que andado para ajudar o funcionalismo. Jamais a Câmara Municipal vai se recusar a votar uma coisa que seja boa para o funcionário. Apesar que é um remédio amargo, né? Porque começa a mexer no bolso das pessoas. Mas pelo que eu vi hoje, passamos o dia discutindo esse projeto, a grande massa da prefeitura ganha entre R$ 1.500 e R$ 2.000. O departamento pessoal informa mais ou menos. Se você calcular, bom, eu tive informação do departamento pessoal. É o que eu acabei de dizer, algum funcionário ganha menos que isso ou mais. Mas estamos falando em grande maioria, entre R$ 1.000 e R$ 1.500 ou R$ 2.000. Se você calcular um salário de um funcionário de R$ 1.500, ele pagando 7%, ele vai pagar R$ 105. Se ele põe esposa, vai para 205. Um casal com 3 filhos vai para 265. Pode não ser pouco para quem ganha esse valor, mas para um plano de saúde, gente, dá para encarar com tranquilidade para toda a família pagar um valor desse. Só para dar exemplo a vocês, eu pago de uma filha minha, na Unimed, R$ 280, só uma pessoa. Então a gente está vendo que vai mexer no bolso de vocês, mas vai ser para o futuro também, porque senão hoje, se esse projeto não for aprovado, amanhã vocês estão sem plano de saúde. Então, a intenção boa, claro que tem uma pessoa que ganha menos, tem um que ganha 5, 10 ou mais. Mas se somarmos, eu creio que nós temos uma grande maioria. Vamos supor quem ganha R$ 4.000, vai pagar uns 400, 350 reais de plano. Se você for botar um plano aí fora, você vai ver quanto vai custar. O importante, gente, é salvar. Para salvar, tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro, há necessidade de mexer no bolso de vocês. O Poder Executivo tem suas dificuldades, disse que não vai mexer nessa alíquota de 5%. O funcionalismo está tendo uma perda aí de 2%, que vai para 7%. Mas se continuarmos tendo uma saúde razoável, porque no Brasil sabe que nem plano de saúde é tão bom, seria bom para todos vocês. Cabelito, o funcionário que ganha na prefeitura R$ 780, é muito pouco, não é? Não tem salário desse na prefeitura, você vai me desculpar, só se a pessoa tiver financiamento. Mas eu não poderia entrar em discussão agora com esse assunto com você. Na prefeitura não tem menos de R$ 900, que é o salário mínimo. Todos têm alguma hora extra, alguma gratificação. Mas não é a discussão não é essa. A discussão aqui é o projeto, que os vereadores estão empenhados em usar a palavra agora para explicar para vocês o que está acontecendo com o plano de saúde. Vamos ter que buscar recursos para o plano de saúde. As empresas de plano de saúde aumentaram demais os custos. E outra coisa, se nós tivéssemos um grupo jovem, talvez seria um pouco menos, mas a nossa faixa etária já está mais acima, o custo é maior. Vou dar a palavra aos senhores vereadores que queiram discutir e falar sobre o projeto da ordem do dia.
Vereador Francisco Vessi. Só lembrando que é opcional. O funcionário paga 7%. Se ele não quiser pôr a esposa e o filho, ele não põe, é problema. É ele que manda na vida dele, não é a prefeitura. É opcional, viu? Não, um projeto é opcional. Ninguém obriga uma funcionária pública, uma professora, ir lá pegar o marido dela e fazer ele fazer parte do plano de saúde. Ele não é obrigado. Opcional os dependentes. Os dependentes são opcionais. Os 7% de cada funcionário será automático. Não, isso é impossível. Aí a empresa que vai comprar o plano de saúde não vai fazer graça para nós também, né? Só entra 10 funcionários, ela não vai cobrir plano de saúde. Mas pelos 7%? Eu sendo sozinha, pagando tudo as minhas contas que é minha do mês. Eu vou lá, passo mal, o médico me pede um check-up total de mim, certo? E aí vai ser descontado, ele vai pedir um check-up, vai ser 20 de um exame, 30 de outro, 50 de outro, que vai totalizar aí, vamos supor, uns R$200 de exame, mais o desconto do mês. Na hora de eu receber, vai fazer uma grande falta para mim, porque, como eu disse, eu não ganho um salário de R$1.500. Se o senhor quiser amanhã, eu te mostro. Não, não há necessidade. Eu acredito em você. Eu faço muita hora extra, o senhor pode ver que eu faço pouco, eu vou para lá, eu vou para cá, porque se eu não fizer, meu salário não chega nem a R$1.200. Se nós não te obrigar a pagar esses 7%, você vai cair na rede pública. Será que você não vai conseguir? Para mim, se não estiver dentro da minha renda, eu prefiro, o senhor entendeu? Mas não Eu temos posso condição. fazer uma coisa que vai ultrapassar o meu orçamento da minha vida. 7% de... Tem muitos funcionários da garagem, pessoas que trabalham comigo que pensam na 7% de quantos reais você vai arrecadar? Você pode falar? Não. Oi? Seu salário você não quer revelar. Meu salário? Tem hora extra ou com hora extra? O que você recebe, né? O que eu recebo bruto? O que eu recebi bruto esse mês, contando com hora extra, eu recebi R$1.100. Então, seria 75, 70 e pouco. Para você ter um atendimento que você vai ter, eu acho que você tem que se sacrificar e conseguir isso aí. Porque nós temos a opção de 3 grandes médicos da cidade, que hoje não atendem São Francisco, entrar para vir fazer parte conosco. Isso não foi revelado ainda. E vocês, com os médicos que têm à disposição pagar R$70, você tem que fazer um sacrifício que daria para você ter um atendimento à saúde, que é uma coisa importante. Eu peço desculpa para a gente não ficar aqui, o Francisco Vessi quer usar a palavra. 5%, ela está entrando, que é... Já cobra 5% do município. Agora não alterou o projeto. Com a palavra o vereador Francisco Vessi. As emendas que foram apresentadas pelos vereadores. Vou falar agora. O Francisco Vessi está com a pasta afiado para te responder. Pode deixar que ele vai te responder. Senhor presidente Cabelinho, primeiro secretário Milton Moraes, segundo secretário Nilão, funcionários da casa, colaboradores, nobres colegas, munícipes que nos honram com a visita, internautas, ouvintes da Cravinhos FM, boa noite. O projeto de hoje, nós tivemos, como o presidente já disse, várias discussões. Inclusive, nós tivemos algum contato com alguns funcionários da prefeitura e tivemos também uma discussão com a superintendente do SASOF, Adriana, que esteve aqui antes da sessão para dar uma orientação e falar um pouco a respeito do projeto e dirimir algumas dúvidas. Teremos que relatar algumas coisas, mas eu vou, talvez não na mesma ordem que necessário, mas esclarecer primeiro o ex-vereador Barbosa, que o projeto original, enviado a esta casa, no seu artigo 1º, que ele insere o parágrafo 3º no artigo 2º da Lei 122,
de 2002, com relação ao SASOF, nós pedimos que ele fosse suprimido. Esse parágrafo diz o seguinte: a assistência à saúde poderá ser parcial ou total, levando-se em consideração as disponibilidades financeiras do SASOF, podendo fixar um fator moderador ou cooperação, que é a cobrança sobre um percentual ou adicional sobre os custos dos serviços prestados aos filiados e dependentes. Então, de consenso, nós discutimos, os vereadores, com a superintendência do SASOF, e para ela, diante da situação hoje, do contrato emergencial, considerando que a Unimed findou o convênio em 5 de dezembro, e foi feito um contrato emergencial com o São Francisco, ela precisava dessa questão do fator moderador ou da coparticipação, que não havia nenhuma empresa que oferecesse os serviços sem essa coparticipação. Então, com o São Francisco, foi feito um emergencial para 90 dias, para não desguarnecer os funcionários, mas tinha essa necessidade. Porém, nós entendemos que essa situação de parcial ou total ficou um pouco vaga. E não dá para a gente fazer uma coxa de retalhos do SASOF. Uma lei hoje, daqui 90 dias outra, daqui 90 mais outra, daqui 90 mais outra. Não dá para a gente viver nessa condição. Então nós, em consenso com todos os vereadores, na discussão, nós entendemos por bem suprimir esse artigo, porém, inserir a coparticipação e o fator moderador numa outra emenda, no artigo 2º, que alterou o artigo 5º da lei, que o artigo 2º dizia o seguinte: contribuição mensal de 7% fixada sobre os vencimentos de salários dos servidores da Prefeitura, Câmara e autarquias. Aí nós inserimos, podendo fixar fator moderador ou coparticipação. Por quê? Podem dizer o seguinte: tirou de um artigo e colocou no outro. Lá, a dúvida era a questão de total ou parcial. Nós entendemos que não ficou bem claro o total ou parcial. E aqui a inserção do fator moderador, ela vai ser inserida pela empresa prestadora de serviços, e não pelo SASOF. Porque no artigo anterior, esse fator moderador e a coparticipação poderia ser inserida pelo SASOF. Esse mês nós vamos inserir um fator de 30%. Esse mês não deu, vai ser 40%. Esse mês sobrou, vai ser 20%. Não. Então, inserindo na contribuição de 7%, a Lei 122 do SASOF, no seu artigo 3º, ela diz que assistência de saúde compreenderá assistência médico-hospitalar, radiografia, análises clínicas e odontológicas, será prestada diretamente pelo SASOF ou contratada com terceiros, de acordo com as possibilidades financeiras e econômicas do órgão, que é o que já estava lá na questão do artigo que nós suprimimos, porém não parcial ou total. Aqui ela é clara, a lei é clara. Então ela pode contratar terceiros, e é o que ela fez, contratou emergencial São Francisco. Porém, vai ter que ser feita uma licitação nova, e nessa licitação, a empresa que vier oferecer o serviço, ela pode colocar uma coparticipação de 10%, de 11%, de 5%. Aí vai ser aquela que tiver mais vantagem para o SASOF e para os funcionários. Porque vocês têm um conselho no SASOF integrado por funcionários. E ele vai passar para vocês qual é a maior vantagem para o SASOF. Então, eu fui questionado o seguinte: por que não fixou aqui a coparticipação, se é 10%, 5%, para a gente saber quanto nós vamos pagar? Não. Quem vai fixar isso é a prestadora de serviço. E o parágrafo 2º do artigo 7º da mesma lei diz que o SASOF, para a realização de suas despesas no que couber, usará sempre o princípio da licitação nos termos da Lei Federal número 8666/93 e 8883/94. Ou seja, deve ser feita uma licitação para a prestação de serviços médico-hospitalar para os funcionários, com a coparticipação em percentual que nós não sabemos. Existem casos pontuais, eu entendo a sua colocação, que vai ter um acréscimo de 2% e que você pode ter um tratamento que vai onerar ainda mais aquilo que você está recebendo. Porém, é uma garantia maior até para você, como para todos os funcionários. A Adriana deixou claro, e eu tive uma conversa com o Siqueira, que é funcionário, que só neste mês ela teve 300 atestados médicos.
O convênio cobra. O convênio cobra. Porque tem funcionário que vai lá pegar um atestado médico para faltar no serviço e o convênio cobrou uma consulta. E o Sassof pagou uma consulta. Com a coparticipação, tenho certeza. Repete, Siqueira. Vão pensar 2 vezes. Então vai ter funcionário que vai pensar 2 vezes em ir lá fazer uma consulta para pegar um atestado médico com relação à coparticipação. Havendo uma disponibilidade financeira no Sassof, considerando que a prefeitura passa 5% de tudo aquilo, de todos os salários e vencimento, que isso está na lei, me parece que foi um questionamento meio vago, mas que a Regina levantou para falar qualquer coisa a respeito disso. A lei do Sassof diz que as rendas, contribuição e recurso Sassof, contribuição mensal dos associados ativos fixada em 5% sobre os vencimentos e salários. Contribuição mensal de 5% fixada sobre os vencimentos e salários dos servidores da Prefeitura, Câmara e autarquias municipais. Existem outras formas de receita, mas essas são as principais. Então, havendo lá na frente uma possibilidade de disponibilidade financeira de recursos do Sassof, com a supressão desse artigo que nós fizemos, o Sassof não vai poder pagar nada por conta dele para ninguém. Para que não crie dentro do Sassof um assistencialismo e um cabide de atender o Zé, o Pedro ou o Mané. Não. Vai ser feito pela prestadora de serviço. Então pode, mediante o conselho reunido, com a autarquia, usar esse recurso no fator moderador. Seria isso. Existe uma disponibilidade financeira no Sassof? Vamos pegar esse dinheiro e diminuir o valor da mensalidade do funcionário. A coparticipação vai cair. Então, se hoje ele é 30%, pode ser 20%, pode ser 10%. Diante das condições financeiras do Sassof, que é o que ficou claro na contribuição dos 7%. Na execução dessa lei. Esse projeto, basicamente, ele passa, simplesmente, quando ele altera, talvez seja assim, um monte de palavra ali, né? Mas básico do projeto a ser votado hoje. Alterar em 7% a contribuição dos funcionários, que era 5%, passou para 7%, e dos aposentados e pensionistas, que é facultativa, de 10% para 12%. Certo? R$20 por filho e R$100 para o cônjuge. Eu já fui questionado algumas vezes, e gostaria de deixar claro uma situação. E sei que a ordem do dia hoje é a questão da lei, essa lei que reza especificamente do Sassof, mas aproveitando a oportunidade que o nosso presidente falou também do FAPEM, a pessoa me disse, eu trabalho na prefeitura e minha esposa também. Os dois têm que pagar o Sassof? Os dois têm que pagar o Sassof. Ah, mas eu podia pagar o Sassof, ela não, e eu colocava ela de dependente com R$100. Tá certo? Não. Vamos imaginar o seguinte, vocês dois trabalham na prefeitura, marido e mulher. Ou pai e filho. Os dois trabalham na prefeitura. Os dois pagam o FAPEM. Faz o seguinte, paga a FAPEM só você e sua esposa não aposenta. É justo? Não é. Então, se a lei diz 5% sobre o salário, não importa, a prefeitura não quer saber se ele é marido e mulher. Quer saber que ele é funcionário. Nós temos que diferenciar a situação, embora muitos confundam, mas a prefeitura é uma prestadora de serviço público e é uma empresa. Nós aqui somos vereadores, mas isso aqui é uma casa legislativa, mas nós temos que considerar uma empresa. A população depende daquilo que a gente vai votar e aprovar aqui. A população depende do serviço bem prestado pela prefeitura. Então os funcionários são servidores públicos. A emenda 29 da Constituição Federal reza que não tem mais a margarida, a merendeira, a diretora, a professora. Não. Todos são servidores públicos. Embora com funções diferentes. Mas são servidores públicos. Então nós temos que entender que a prestação de serviço, quanto melhor, melhor. E é para isso que nós temos que lutar pela nossa cidade. Mas eu vou trabalhar só com aquilo que eu ganho. Vou ser sincero e não agradável. Se não estiver bem, cada um tem que se procurar o espaço melhor. A possibilidade existe para todos. Então essa questão que me disseram, mas eu tenho que pagar, todos têm que pagar. E com relação ao FAPEM, só um instante. Com relação ao FAPEM, presidente, eu também acredito que 10 anos seria vida útil. Uma conta simples e curta. Vamos imaginar hoje,
nesses últimos 4 anos, salvo engano, a prefeitura não contratou nenhum funcionário concursado. Mas nós tivemos vários funcionários aposentados. Então vamos imaginar o seguinte, um funcionário da prefeitura contribui com 10%, não é isso, mas vamos fazer para ficar mais simples. Ele contribui com 10% para o FAPEM. Certo? Contribui com 10% para o FAPEM. Aí, ele aposenta. Vamos dizer que ele ganhe R$1.000. Ele paga R$100 por mês para o FAPEM. Ele aposenta. Ele vai deixar de pagar esses 100 e vai começar a receber os 1.000. Ou seja, o FAPEM vai pagar 900 e deixar de ganhar 100. Se você fizer nessa proporção de 10%, 10 anos o FAPEM estoura. Não, paga FAPEM. Porque o seu salário é acima da referência básica do FAPEM. Conversa com o Marcelo. Até uma faixa de salário, não há contribuição. Não. Até uma faixa de salário não há contribuição. Acima daquilo existe uma contribuição de FAPEM. Mas veja você, tomando o seu exemplo, você pega o seu salário, que não precisa me dizer. Você pega o seu salário e você contribuía com o FAPEM lá atrás e recebia o seu salário na prestação de serviço. Hoje você aposentou. Você não presta mais o serviço. Existe uma outra pessoa no seu lugar, ganhando um salário, não igual, mas ganhando um salário da prefeitura. Certo? E você deixou de pagar o FAPEM lá atrás, só que você está ganhando o seu salário do FAPEM. Antes você ganhava da prefeitura. Agora você está ganhando o cofre do FAPEM. E aí? Sem contar outras histórias que existem lá de trás do FAPEM. Mas o FAPEM tem 40 milhões aplicado. Mas um dia acaba. Então, essa possibilidade a gente também tem que ser analisada e avaliada. Tomando essa condição que o prefeito citou. Trouxe também para vocês o seguinte. A prefeitura repassa o dinheiro do SASOF total. Então nós temos aqui, vamos dizer, olha, no ano de 2016, a prefeitura repassou, só de reserva que ela tinha para o FAPEM, de janeiro a outubro, R$ 39.200 de reserva. A prefeitura tem um parcelamento com o SASOF, e ela passou desse parcelamento R$ 296 mil. Isso que a prefeitura passou. A prefeitura repassou da parte dela, da parte patronal, R$ 2.741.376 para o SASOF. Da parte patronal. Existe a parte que os funcionários também pagam. Então você vai me dizer, poxa, mas tudo isso, mas são 1.000 funcionários. Aí está a questão. Eu entendo e coloquei para os nobres colegas que a gente chegou nessa discussão, que como estava, vocês iriam pagar e o SASOF repassar. Agora não. Agora a empresa contratada vai estipular na lei de licitação, na 8666, ela vai dizer, olha, eu ofereço o serviço por X e tem uma coparticipação de 10%. Então se você fizer uma cirurgia, ficar em R$1.000, você vai pagar R$100. Não, exemplo. Um exemplo, estou dizendo um exemplo. Pode ser uma consulta, pode ser um exame clínico. Estou dizendo a coparticipação. Agora, isso daí vai ser na empresa que vier prestar o serviço. A empresa vai cobrar, passar para a prefeitura e a prefeitura repassar para a empresa. Aí o que acontece? Vem descontado no lerite. Isso. Vem descontado, sim. Você não vai pagar no boleto para a empresa. Não, vem descontado no seu lerite. Vem descontado. A regulamentação desta lei deve estar na licitação. Quando for feita a licitação, a empresa vai repassar isso e a prefeitura tem que detalhar, né? Esse é o princípio da legalidade e transparência. Aí não tem jeito. Nesses 3 meses? Bom, esses 3 meses, esse emergencial aí foi feito direto com o SASOF. Nós estamos aprovando uma lei, essa questão da coparticipação, ela vai descontar a coparticipação de vocês. Agora, como isso daí vai ser feito, essa é a prestadora de serviço que deve ter estipulado com o SASOF. Mas isso aí não deveria estar bem claro para a gente? Aí já não é nosso, né? Porque daí a gente fica dando tiro no escuro, tem que saber o que está falando. Mas deveria estar no projeto. Deveria Não. estar aí bem
Não. Nós não podemos estipular valores aqui, nem empresa. Só um minutinho, presidente. Humberto, a palavra. Amém. Quem foi o primeiro que levantou? Foi você, Débora? Pode falar. Ele tem 2 salários? Ele tem 2 salários? Eu entendo que já existe uma ilegalidade. Porque pela lei ninguém pode receber 2 vezes da mesma fonte pagadora. Então ele é seletivo, ele é concursado e prestou o processo seletivo. Ele é concursado como PEB 1 e concursado como professor de educação especial. Ele tem 2 salários? Vai ter 2 descontos. É o mesmo que ele ocupasse um cargo só. Ele ganha, vamos imaginar que ele ganha 1.000 num cargo e 1.000 no outro. Ele tem 2 descontos, 5%. Se ele ganhasse 2.000, ia ter os 5%, mesma coisa. Débora, eu vou pedir a colaboração, a gente vai continuar a sessão e depois da sessão encerrada a gente vai ter uma conversa com o pessoal aí com mais tranquilidade, tá? Pode continuar, vereador. Não, o meu tempo esgotou. Só estava a questão do debate. O senhor abriu o debate. Concluir, pode mais um. Então, essa questão que eu coloquei para vocês, o repasse da prefeitura está sendo feito corretamente. Essa questão do FAPEM pode se estourar. E uma coisa que também eu acho que os funcionários devem levar em conta, como o presidente disse, nós temos um quadro de funcionário com uma idade um pouco mais avançada, não é um quadro tão novo. E esses 7%, ele não fixa limite de idade. E um convênio médico hoje, de acordo com a idade, ele é bem mais caro. Tá certo? Ele é bem mais caro. Então, eu vejo que para os funcionários uma possibilidade, não é doce, mas é a realidade que a gente tem que passar. O país caminha para essa situação, infelizmente. Mas hoje, a realidade é o que a gente tem que passar. O SASOF existe desde 94, mas até agora sobreviveu. Mas chegou num ponto que dificulta também. Então é o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum amigo queira fazer, algum vereador queira fazer uso da palavra? Irmão Carlos. Excelentíssimo senhor presidente, nobres secretários, nobres edis, munícipes, internautas, todos aqueles que participam deste momento, povo santo de Deus. Eu quero, primeiramente, dar as boas-vindas ao nosso amado irmão que vem compor essa Casa de Leis. Seja muito bem-vindo, conte conosco e é muito bom tê-lo realmente participando dessas decisões. Eu quero iniciar dizendo o quanto estou profundamente satisfeito com a reunião, com o esforço coletivo desta Casa de Leis, para que essa decisão colegiada pudesse realmente retratar aquilo que muito bem foi explanado por nosso irmão Fran. O bem comum. A união dos esforços faz com que o nosso município se destaque em todos os segmentos. Hoje nós estamos pautando o melhor para o funcionalismo, para que a saúde permaneça na melhor qualidade possível. E não podemos deixar de destacar todo o esforço do Executivo, do vice-prefeito, que até então, presidente desta Câmara no mandato anterior, se empenhou muito para que pudéssemos ter as sessões que houveram, buscando, juntamente com o nosso povo, a melhor solução para que a saúde da nossa população pudesse ser assegurada.
muitos esforços foram feitos para que chegássemos hoje aqui e prosseguíssemos no avanço dessas decisões. E é necessário entendermos que tudo isso faz parte de um processo muito intenso que devemos assumir enquanto cidadãos de comprometimento com as nossas responsabilidades. Não olharmos de forma pontual, se eu posso, se eu quero, mas o nós. Nós não podemos mais olhar a prefeitura de outra forma que não seja uma grande empresa municipal, onde muitas famílias necessitam e dependem dela. Temos que ter a consciência de que o nós prevalece sobre o eu, em todos os setores. Nesta Casa de Leis, não estamos aqui para dizer a nossa opinião pessoal, mas buscar legislar em favor de todo um povo que nos colocou aqui. A nossa contribuição pessoal é somar esforços e olhares junto ao executivo, junto à representatividade da nossa população, junto às empresas, junto ao todo, para que a força das leis assegure a integridade da nossa população. Fran destacou pontos aqui fundamentais, dos quais nós não podemos nos esquivar. Temos que mudar o olhar para essa situação. Cravinhos ainda, graças a Deus e ao trabalho que vem sendo feito, tem ainda uma saúde que atende muito melhor que diversas cidades da região, ainda que não seja perfeita, sabemos disso. O fato de nós estarmos hoje avaliando as questões desse trabalho que está sendo feito pela São Francisco, por esse momento emergencial, é sinal do comprometimento de que a nossa população não ficará jamais abandonada. Porque nós tivemos a conclusão de um ciclo que não tinha como seguir. E para que isso não prosseguisse, estamos num período emergencial cobertos, para que possamos ter a melhor decisão para o funcionalismo público, em equilíbrio com a realidade econômica do país, do município e de todos os munícipes. Nenhuma empresa vai assumir um contrato de prestação macro onde um ou outro não participe. Ela vai visualizar o todo e prestar um serviço à altura. Por isso a adesão coletiva, para que por esse cooperativo, por essa coletividade possa ser realmente todo o comprometimento da empresa e de tudo que envolve isso. É necessário mudarmos o olhar e olharmos realmente a prefeitura como um todo, na qual antes mesmo dos nossos interesses tenhamos o nosso comprometimento em fazê-la crescer, principalmente para gerações futuras. Destaco novamente a fala que aqui foi dita. Se hoje nós estamos olhando de forma emergencial para sanar algo que lá atrás não foi observado, a nossa responsabilidade se torna ainda maior para as gerações futuras que virão. Se hoje estamos observando isso, não podemos nos esquivar da responsabilidade de assumirmos com total coerência e convicção uma nova postura diante desses valores que são ofertados. Destaco aqui, com profunda alegria realmente, o empenho de todos os nobres edis, que ao iniciar este mandato, já se comprometem com o povo em ouvir e acolher a experiência daqueles que já têm, mas trazendo sempre uma nova reflexão, um novo olhar, para que o novo renove todas as coisas e possamos somar esforços em busca do bem comum daqueles que realmente representamos. Então fico aqui realmente a minha gratidão por este comprometimento coletivo, onde em uníssono chegamos a essa postura de que temos que fazer adequações para que a nossa população tenha realmente a seguridade e toda a sua questão de saúde e qualidade de vida assegurada. A aprovação desta lei hoje, a aprovação do que estaremos aqui colocando, é garantir que a nossa população tenha, durante esse período emergencial, a sua saúde assegurada, para depois de bem definidos os parâmetros que vão estabelecer a partir daí, tenhamos uma contínua qualidade de vida e saúde da nossa população, cada vez de forma mais profunda e melhor. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Mais algum vereador? Vereador Gil Bis.
secretários, vereadores. Que prazer te ver aqui, viu, Evandro? Batalhador, lutador, né? Tonizão, pode contar comigo, tá? Pode contar comigo que o bicho tem que pegar pelo chifre. E não tá fácil, não. O Fran explanou muito bem, né? O complemento do irmão Carlos. Eu entrei nessa Câmara agora à noite e eu não estava tão seguro desse total e parcial. Isso não estava descendo, não estava... Estava dando medo, insegurança, e com essa reunião que nós fizemos e um consenso em comum, mudamos isso daí para proteger os funcionários. E eu quero deixar bem claro a todos vocês que a minha esposa é funcionária e eu também sou dependente, e meus filhos. Então, além de defender a minha família, eu estava pensando em todos. E principalmente os que ganham menos. Mas, infelizmente, num contexto geral, é isso que sobrou por esses 90 a 180 dias. E que nós, essa batata quente, né, Claudinho, chegou em nós aqui de ontem para hoje. Siqueira, novato como nós somos, hein? E aí, né? Embora seja uma autarquia, nós poderemos e podemos colaborar. Foi isso que eu falei para a Adriana. Eu não consigo participar de um tipo de reunião igual aquela, sem qualquer tipo de estrutura ou coordenação. Não está em mim. Não dá. Certo? Eu não sei como que o Zé Carlos, tão correto, tão certo, um baita administrador, chegou a deixar esse ponto. Então, eu falei para a Adriana e assumi um compromisso, e acredito que vocês aqui, nós podemos colaborar na coordenação, e você, Tonizão, tem um papel importantíssimo como presidente, de pegar determinadas pessoas de cada setor e fazer uma pré-reunião, porque todo mundo junto, cada um vai defender o teu interesse. Isso é nato do ser humano. Tá? Isso é nato. É natural do ser humano. Então acho que você é importantíssimo, certo? E às vezes temos que falar, senhor presidente, algumas palavras amargas. Por quê? Porque não dá mais tempo. A rua está renovando. Eu falei na posse, está renovando. Mas renovar por renovar? Às vezes nós temos que posicionar. Posicionamento. E a gente tem que sempre ver para o lado altruísta. Posicionamento. Eu estou falando isso ainda um pouco fora do SASOF, o senhor me perdoe, certo? Porque foi de grande valia as palavras do Fran, do irmão Carlos, e a sua condução na reunião. De todos. É isso que é renovar. Inovar. Todos inseguros que esse artigo aí, cobertura total parcial, gente, tá fervendo o povo. Nós chegamos num consenso. O Franco falou, o outro falou, o outro falou. Aqui não tem lado. Tem que parar com esse negócio de lado do prefeito, lado do outro, P não sei das quantas. Nós temos que trabalhar junto, não dá mais tempo. A ponta da pirâmide está ruindo lá em Brasília. Tá? Então, eu fiz um tom de crítica ao prefeito, a Adriana, mas, no entanto, me coloco à disposição para ajudar. Porque criticar por criticar e só jogar pedra é muito fácil. Ajude a carregar a pedra. Obrigado a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não havendo mais, vamos passar a votação das emendas e posteriormente do projeto.
Obrigado. A gente, hoje uma sessão diferente realmente, porque o projeto que nós estamos discutindo e votando refere à vida do funcionário público, à saúde do funcionário público. Nada mais justo que a gente ouvir vocês. Eu sei que é difícil, entre 1.000 pessoas, você chegar a uma conclusão. Mas estamos chegando, após tantas discussões, estamos chegando a um ponto que vai dar para seguir mais um tempo. Dessa vez vai dar para a gente andar lá para lá, coisa que não acontecia. Se Deus quiser. Está dando abertura para lá os funcionários, para estar lá, com o vereador, com o prefeito e com todos. Em nome de todos os vereadores, nós agradecemos a presença de vocês também, que amanhã podem levar a verdade lá fora, porque tem alguém que gosta de mudar as coisas. Vocês vendo o que está acontecendo aqui, vocês levam a verdade à população. Obrigado pela presença de vocês também. Vamos. As emendas foram discutidas na reunião com os vereadores de jurídico e algumas pessoas até como funcionários, como Siqueira, e como esposa de funcionário, o Alessandro estava, e as emendas deu uma acalmada em coisas que poderiam causar dúvidas. Uma delas só. A outra emenda, Barbosa, você também queria destacar, você participou de quase, acho que todas as reuniões. Queria levar essa consideração, você também que se interessou pelo problema. A outra emenda foi o seguinte, o projeto entrava em vigor na data de sua publicação. O pessoal do departamento pessoal ia ter que rodar 2 folhas, ia ficar muito complicado, nós não íamos conseguir rodar essa folha a tempo. Então a gente mudou a emenda para passar a valer após o dia 1º. Uma pequena mudança de 6 ou 7 dias aí. Apenas para o departamento pessoal. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem. Risco de veto existe em qualquer emenda. Mas eu acredito que por ter sido feito um consenso com todos os vereadores, todos funcionários, com a superintendência da SASOF, foi o que ela queria, foi contemplado. Excluída a dúvida do total ou parcial, mesmo assim foi contemplado a exigência do SASOF. Eu não acredito, posso dizer para o senhor, que o prefeito vetaria essas emendas. Também. Agora, caso ele vete as emendas, cabe a esta casa decidir se nós aceitamos ou derrubamos o veto. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, eu não acredito que o prefeito vai vetar essas emendas. Mesmo porque nós contemplamos o pedido dele de uma outra forma, mas foi contemplado a necessidade do SASOF. E foi feita uma coisa de comum acordo. Então, eu acho que isso é uma polêmica que não vem ao caso nesta casa, não. Você me desculpe, nobre ex-vereador, mas eu acredito que posso estar enganado, presidente, mas não corre risco de veto dessas emendas. Vamos ter o pé no chão, se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos à votação das matérias. Primeira votação nominal por sorteio e a emenda 02/20 Emenda 1. 02/2017. É emenda 1, presidente. É 1? Isso. O secretário fará a leitura das emendas novamente. Não, faz de uma, a gente vota, depois faz de outra. Proposta de emenda modificativa número 01/2017, de 9 de janeiro de 2017. Altera o inciso 2º do artigo 2º do projeto de lei complementar número 289/2017, de 6 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a forma de contribuição do SASOF e da outras providências. Os vereadores infracinados, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresentam a discussão e deliberação do douto plenário a seguinte proposta de emenda modificativa, que altera o inciso 2º do artigo 2º do projeto de lei complementar em epígrafe. Artigo 2º. Contribuição mensal de 7% fixada sobre os vencimentos e salários dos servidores da Prefeitura, Câmara e autarquias municipais, podendo fixar um fator moderador ou um sistema de coparticipação. Cravinhos, 9 de janeiro de 2017. Vamos à votação. Francisco Vessi poderia nos auxiliar até aqui? Sobre? Não vai pegar a bolinha não, para não cair. Ah, tá. Tomei 2.
Um dia caiu tudo essas bolinhas pro chão, deu um trabalho. Tem 12 lá, 12. Tá qual é o saco? Pera aí. Mas aqui não tá firme. Levando pra ele. Luiz Carlos Siqueira. A favor. Francisco José Barroso Vessa. Não, já foi. Milton de Moraes. Aprova a emenda. Evandro José Borba. Aprova a emenda. Antônio Carlos Galati Braz. Edson Macário Gomes. Aprova a emenda. Nilão. Aprova a emenda. Carlos Eduardo Espósito, irmão. Aprova a emenda. Cláudio Molesini Teles. Aprova a emenda. Adalberto. A favor a emenda. José Francisco Matasso Ferdinando. A favor, emenda. João Aurélio Bis. Aprova a emenda. Julião. Aprova a emenda. Duas de cada um. Projeto. Pode parecer esquisito, mas é ali. Siqueira. Aprova a emenda. Irmão Carlos. Aprova a emenda. Julião. Aprova a emenda. Curumim. Aprova a emenda. Evandro. Aprova a emenda. Toninho Galati. Cabelinho. Aprova a emenda. Adalberto. A favor a emenda. Francisco José Barroso Vessa. Gil Bis. Aprova a emenda. Nilão. Aprova a emenda. Cláudio Teles. Aprova a emenda. Milton de Moraes. Aprova a emenda. A proposta de emenda número 1 foi aprovada por todos os vereadores. Vamos à leitura da proposta de emenda número 2. Correria. Correria. É isso? Pode. Proposta de emenda supressiva número 02/2017, de 9 de janeiro de 2017. Suprime o parágrafo 3º do artigo 1º do projeto de lei complementar número 289/2017, de 6 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a forma de contribuição do SASOF e da outras providências. Os vereadores infracinados no uso de suas atribuições conferidas por lei apresentam à discussão e deliberação do douto plenário a seguinte proposta de emenda supressiva, que suprime o parágrafo 3º do artigo 1º do projeto de lei complementar em epígrafe, Cravinhos, 9 de janeiro de 2017. Francisco José Barroso. Julião. Aprova a emenda. Adalberto. A favor a emenda. Nilão. Aprova a emenda. Curumim. Aprova a emenda. Evandro. Aprova a emenda. Cláudio Teles. Aprova a emenda.
Gil Bis. Aprova a emenda. Toninho Galati. Irmão Carlos. Aprovo a emenda. Cabelinho. Aprova a emenda. Milton de Moraes. Pela aprovação da emenda. Siqueira. Aprova a emenda. Primeira votação aprovada por todos os vereadores. Vamos à segunda votação da proposta de emenda número 2. Toninho Galati. Julião. Aprova a emenda. Adalberto. A favor a emenda. Siqueira. Aprova a emenda. 8. 3. Irmão Carlos. Aprovo a emenda. Cláudio Teles. Aprova a emenda. Francisco Vesse. Curumim. Aprova a emenda. Cabelinho. Aprova a emenda. Evandro. Aprova a emenda. Milão. Aprova a emenda. Milton de Moraes. Isso pela aprovação da emenda. Gil Bis. Aprova a emenda. A proposta de emenda número 2 foi aprovada por todos os vereadores em 2 votações. Agora nós vamos colocar, vocês podem achar que é esquisito, mas é a lei, nós temos que fazer tudo isso, né? 2 votações de cada matéria. Nós vamos colocar em votação o projeto de lei complementar 289/2017, que altera o dispositivo da lei complementar número 122/2002, a fim de readequar a forma de contribuição do SASOF, de prestação de serviço à saúde e da outras providências. Nós vamos votar o projeto com as emendas, em 2 votações. Projeto com as emendas. Julião. Aprova a emenda. Nilão. Aprova o projeto com a emenda. 7. Gil Bis. Aprova o projeto com a emenda. 6. Francisco Vesse. Aprova o projeto com as emendas. Toninho Galati. Evandro. Aprovo o projeto com as emendas. Adalberto. Aprovo o projeto com as emendas. Siqueira. Aprova o projeto com as emendas. Curumim. Aprova o projeto com as emendas. Milton de Moraes. Aprovo o projeto e as emendas. Irmão Carlos. Aprovo o projeto com as emendas. Francisco Vesse, é isso? Não, peraí. Cabelinho. Aprova o projeto com as emendas. Cláudio Teles. Aprovo o projeto com as emendas. Em primeira votação, o projeto com as emendas foi aprovado por todos os vereadores. Vamos à segunda votação do projeto de lei complementar com as referidas emendas. Segunda votação. Julião. Aprova o projeto com as emendas. Nilão. Aprova o projeto com as emendas. Milton de Moraes. Aprova o projeto e as emendas. Adalberto. Aprovo o projeto com as emendas. Evandro. Aprovo o projeto e as emendas. Siqueira. Aprova o projeto com as emendas. Cláudio Teles. Aprovo o projeto com as emendas. Francisco Vesse. Cabelinho. Aprova o projeto com as emendas. Irmão Carlos. Aprovo o projeto com as emendas. Curumim. Aprova o projeto com as emendas. Gil Bis. Aprova o projeto com as emendas. Toninho Galati. O projeto e as emendas foram aprovados por todos os vereadores.
Agradecendo a presença de todos, em nome de Deus, encerro a sessão.